Espírito de Deus, vem sobre mim, conquista meu Nossas vidas, Senhor, e a vida outra vez. O Espírito de Deus vem sobre mim e conquista meu coração. Toca-nos outra vez, desejamos toca-nos outra vez con algo novo de ti. Tua presença pedimos con urgência, Senhor. Aproxima-te e toca-nos para vermos mais de ti. Aproxima-te e toca-nos para vermos mais de ti. Senhor, um toque novo, uma visitação fresca de tua presença. Senhor, um milagre acontecer este dia. É o que estamos esperando, Senhor. Que tu abras uma porta, que tu desças com tua glória de tal maneira, Senhor, que nossa vida nunca mais seja a mesma. Toca-nos como povo, toca-nos como igreja, Senhor. Toca-nos como família, Senhor. Faça uma transformação, Senhor, e de tal maneira que a unção do teu Espírito Santo, Senhor, nos faça saber que tu estás aqui adentro de nossos corações, Senhor, e fazendo uma obra perfeita, Senhor. Oh, graças, Senhor. Vem esta manhã e continua falando a nossas vidas. Vem esta manhã, Senhor, e através da tua palavra abre nossos olhos, abre nossa mente, o nosso coração, Senhor, para ver o teu caminho em nossas vidas, por favor. Em nome de Jesus o pedimos. Amém. Amém. Pode se sentar, irmão. Amém. Glória a Deus. A mensagem que o Senhor tem para nós esta manhã é: permitamos a Deus
ser Deus. Permitamos a Deus ser Deus. Amém. Alguma vez vocês têm chegado a um lugar onde não há caminhos e têm tido que avançar? Alguém aqui alguma vez tem chegado a um lugar onde não há caminho mais na frente, mas precisam avançar e fazer um caminho? Talvez naturalmente nem se atrevam, só com um trator ou um 4x4. Mas espiritualmente sí temos chegado a momentos en nuestra vida que nós temos tido que avanzar y el Señor nos ha abierto un camino. Este milagre que vamos a meditar y a considerar esta mañana fue efectuado con el propósito de fortalecer al pueblo del Señor de aquellos días, mas también para fortalecer al pueblo del Señor de estos días, o sea, a nós. Fue un milagre donde el Señor fez un camino donde no había camino. Prácticamente el Señor os llevó a un lugar donde estaban encurralados. Y el Señor lo fez a propósito. O sea, Ele os dirigiu a essas circunstâncias porque o Senhor les queria mostrar que ali havia um caminho, só que eles não conseguiam enxergar. De fato, não podiam ver que havia um caminho aí. Era difícil, humanamente falando, ver ali um caminho. Por outro lado, é significativo que o Senhor tenha feito este milagre no meio da murmuração do povo. Ou seja, apesar da queixa e da murmuração, o Senhor fez este milagre de abrir um novo caminho diante dos olhos do seu povo. Vamos ao livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. E vamos ler juntos aí só os primeiros 4 versículos para começarmos a entrar a entender que somos nós os que temos que permitir que Deus seja Deus. Como o Senhor me mostrou há um tempo atrás, e eu tive que entender que eu estava atrapalhando a sua intervenção e o meu problema poderia ter sido solucionado um bom tempo atrás, mas eu não estava permitindo que ele agisse devido a minha preocupação, a minha ansiedade. Leamos então o verso 1 ao 4. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e Umar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó, é o que está dizendo o Senhor a Moisés, então Faraó dirá: dos filhos de Israel estão embarazados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. O Senhor deu uma ordem que parecia contrária ao avançar,
voltem, dice, voltem para este caminho aqui, e os levou para ficar na frente do mar. O Senhor queria abrir um caminho ali no mar. De fato, o caminho estava ali. Só precisavam permitir operar ao Senhor e o caminho se ia abrir para eles passarem seco. Nós sabemos já essa história. Mas quando lemos estes primeiros versículos, podemos perceber que havia um plano divino. Deus estava planejando algo. De fato, podemos calcular que 400 anos atrás, ou um pouco menos, o Senhor já lhe tinha falado a Abraão que sua descendência seria escravizada e que sairia de ali com grandes riquezas. Então, o seu plano era levá-los ao Egito e tirá-los de lá. E ele sabia que eles iam a passar momentos difíceis de escravidão. Nós já aprendemos que eles não passaram 430 anos de escravidão. Foi muito, muito menos do que isso. Contudo, eles se passaram esses momentos difíceis em suas vidas como nação. Foi um momento que havia um grande clamor no povo para sair desse lugar. Contudo, também haviam muitas ataduras que não lhes estavam permitindo abandonar esse lugar. Mas Deus tinha um plano. E o Senhor planejava preparar circunstâncias, escolher lugares, como fez, e um tempo específico para colocar a seu povo num beco sem saída, humanamente falando. Não tinham mais para onde voltar, porque os egípcios estavam perseguindo-os. Então a situação era totalmente contrária e praticamente inútil para eles como seres humanos fazer algo. Aliás, eles estavam pensando se render. Estavam dizendo a Moisés: ¿por qué nos tiraste de lá? Déjanos servir a Faraó melhor. Ou seja, era tanta a pressão que todos estavam passando, que estavam pensando na possibilidade de voltar novamente a ser servos dos egípcios. Agora, notem que dentro desse plano maravilhoso do Senhor, que a gente não percebe, o Senhor sí tem uma saída diante de nossos olhos. Uma saída diante dos olhos de aqueles que estão dispostos a confiar no Senhor, não importando que tenhamos ao inimigo detrás de nós, com todo o seu exército poderoso. Dice que tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles, todos vinham aí para pegar ao povo de Israel. Mas essa maneira, essas circunstâncias que o Senhor criou, estavam preparadas para se manifestar a través de prodígios, de um milagre, escutem, que nunca tinha acontecido antes. Dividir as águas do Mar Vermelho. E ele abriu um caminho novo para seu povo cruzar. Aliás, nessas circunstâncias, o Senhor fez pensar, escutem que estratega, assim se diz? Que estrategista é o Senhor, que ele fez pensar ao inimigo que eles estavam encurralados. Isso é muito importante, não esqueçam isso, porque ao final da mensagem vamos ver que ele fez o mesmo mais na frente, uns 1500 anos depois. Faraó e o seu exército alcançaram aos israelitas. Dice ali no versículo, vejam comigo, porque en el verso 3 ya leemos que dice: y Faraó dirá, están embarazados na terra, o deserto os encerró. Y no versículo 9 dice ahí, lean conmigo, verso 9 y 10, por favor. Y os egipcios
perseguirannos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcanzaran-nos acampados junto ao mar. Aí estavam eles, perto de Piairote, como ele ordenou, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel. Então aí está a questão mais grave, quando o inimigo se aproxima e eles enxergam e veem aquele exército. Diz que levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Están encurralados, están num lugar sem saída, pensou o inimigo. Eu gostaria de lhes perguntar esta manhã: quantas vezes vocês têm se sentido a vezes num beco sem saída? Que chegam a um lugar e agora, Senhor, não sei nem para onde ir. Deixem-me lhes dizer que há um caminho aí. Mas nós não estamos lo enxergando, devido à pressão das circunstâncias, ao medo dos inimigos e que nós só estamos olhando nossa inutilidade. Muitos de nós temos chegado a becos sem saída. Mas deixem-me lhes dar um conselho que não é meu conselho, é do Senhor. Ao invés de pensar que estamos encurralados y derrotados y en breve destruidos, pensemos que Dios está agindo como Él age. Permitamos a Dios ser Dios. Ele está agindo a forma como Ele gosta de agir, de colocar-nos em circunstâncias difíceis, permitindo que a pressão seja tal que pensemos que não vamos a sair dela, mas é nessas circunstâncias que o Senhor vai ser glorificado. Ou seja, em todo beco sem saída, pensemos, em lugar de fazê-lo negativamente, pensemos sempre a favor de nosso Deus. Senhor, Tu serás glorificado. Esqueçamos-nos de nós, esqueçamos-nos de nossa fraqueza, esqueçamos do medo e digamos-lhe: Senhor, Tu te glorificarás. Ele quer nos mostrar o seu cuidado e a sua proteção, mas também Ele quer ressaltar que Ele está no comando de todas as coisas. No comando, tanto de nossas circunstâncias como do inimigo, e até lhe dizer: pode se aproximar. Vocês podem ler aí claramente que diz que quando aconteceu que já estavam próximos, o anjo do Senhor que ia na frente foi para trás, e a nuvem que estava na frente foi para trás, e diz que era escuridão para eles, que não conseguiram alcançá-los toda aquela noite, e era um clarão para o povo de Israel. Luz para o povo de Israel, para que avançassem, e escuridão para eles, apesar de que estavam muito próximos. Mas o Senhor estava no comando. Irmãos, escutem, isto é o que o Senhor quer nos dizer esta manhã. Permitamos a Deus ser Deus. Não atrapalhemos a sua obra com nosso medo, com nossa frustração, com estar olhando só as coisas negativas, as portas fechadas, os inimigos levantando-se, as palavras negativas das pessoas dizendo: não poderá ser, não alcançarás o que queres. Permitamos que Deus seja glorificado. Sejamos nós humanos de fé, que confiam em Deus, que Ele é bom, Ele é sábio e Ele é fiel. ¿No dice la Escritura que Él no nos dejará ser tentados más do que podemos resistir? Y que juntamente dice ahí, con a tentação nos dará a saída para que possamos soportar.
É assim como Deus age. Permitámosle que Ele se mova. Mas outra verdade que quero lhes dizer esta manhã. ¿Están prontos para ouvir? Não declaremos nunca derrota. A pesar das circunstâncias. Se confiamos nele, se creemos que ele é bom, sábio e fiel, então nós vamos a permanecer sem estar declarando que já estamos destruídos. Veja o que aconteceu aqui, versículo 11, 14, 11. Isso está aqui escrito para nossa admonição, diz, para nosso conselho. Verso 11: E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá. Ou seja, se tínhamos que morrer, ¿por que não morremos lá? ¿Por que vamos morrer aqui nessas circunstâncias tão desventuradas, desfavoráveis para todos nós? Vamos a ser envergonhados aqui. Saímos e agora temos que voltar. Para que morramos neste deserto. ¿Por que nos fizeste isto? Olha a quem estavam jogando toda a culpa. E Moisés só estava cumprindo ordens. Fazendo-nos sair do Egito. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos. Escutem estas palavras, irmãos. Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Essas são as palavras registradas aqui nas Escrituras pelo povo de Deus daqueles dias. Irmãos, estão aqui registradas para que nós não achamos da mesma maneira. Nunca declaremos derrota. E a derrota geralmente é declarada quando nós estamos vendo nossa incapacidade. E sabem o que significa isso? É orgulho humano. Eu não consegui. Não, eu pensei que ia conseguir. Eu pensei que ia alcançar. Mas eu sou tão bom. A minha preparação é ótima. Me tem dito que eu sou muito inteligente, então eu pensei. Não, apesar das circunstâncias, apesar do escuro que nós possamos ver, irmãos, não declaremos derrota. Porque isso é o que o inimigo quer. Sabem qual é uma das causas mais fortes da depressão? É a declaração da derrota. A falta de confiança em Deus. É orgulho, porque estão confiando em seu coração, que eles vão conseguir sair sozinhos. Temos que aprender a confiar no Senhor. Não podemos estar vendo as circunstâncias difíceis e dizer: ai, não, acabou aqui minha vida, tão jovem que sou, e já não posso seguir adiante. Irmãos, não é assim. Nós temos que aprender a não declarar derrota. Quando? Qual é o advérbio que estamos usando? Nunca. Nunca. ¿Saben por quê? Porque as palavras são poderosas. E se você começa a declarar que não, agora sim, não, já não aguento mais, já acabou. Senhor, esquécete de mim. Quando começamos a declarar essas palavras, não unicamente estamos culpando a Deus de nossas circunstâncias, porque Ele comanda, sino também estamos colocando nossas forças em nós mesmos e dizendo-lhe: Senhor, eu já fiz o que tinha que fazer e acabou. Oh Deus, palavras são poderosas. Podemos debilitar nossa fé e podemos engrandecer ao inimigo quando fazemos isso. Quando melhor nos fora servir aos egípcios, que estamos dizendo?
bem-vindos Faraó e seu exército, aqui estávamos esperando vocês, porque nosso Deus, ao invés de nos levar por outro caminho que existe, nos trouxe a um lugar, a um beco sem saída. Que Deus nós temos que nos coloca em circunstâncias como de um muro? Israel já tinha saído do Egito. E escutem, queridos, se eles saíram do Egito, e colocam-se vocês nos pés deles, definitivamente no coração desse povo havia um anelo de ser livres. Sim ou não? Apesar das circunstâncias, eles sim queriam sair. E haviam saído em obediência, e depois de ter visto grandes milagres e maravilhas, saíram do Egito e estavam lá. Havia um anelo sincero em seus corações, era evidente. Porém, os israelitas continuavam vendo ao inimigo superior a eles. E uma das declarações de derrota é quando alguém começa a ver ao inimigo superior a ele. No momento de pressão e de incerteza, necessitamos abrir nossa boca para declarar confiança no Senhor. Declaremos palavras. Não estou falando da confissão positiva, eu não concordo com isso. Estou falando de declarar palavras que glorifiquem ao Senhor, que revelem nosso coração de fé, ainda que não vejamos o que está para acontecer, ainda que não esteja claro para nós as coisas, isso não importa. Glorifiquemos ao Senhor, que Ele é fiel. Devemos de declarar que algo grande está por acontecer, que um caminho novo se está por abrir, que eu não enxergo é outra coisa, mas que o Senhor vai abrir, vai. Não entrou o Senhor com as portas fechadas no aposento alto quando os discípulos estavam aí reunidos por medo aos judeus? Ele entrou com as portas fechadas. Não há obstáculo para o Senhor, irmãos. Nem um muro é obstáculo para o Senhor. Pedro não saiu da cadeia milagrosamente ou miraculosamente quando o anjo o tirou de lá e ninguém percebeu. Até Pedro estava pensando que era uma visão. Para Deus nada é impossível, mas nós temos nessas circunstâncias que declarar nossa confiança e dizer: Senhor, escutem, não pensem nem vejam-se a vocês mesmos. Les estou dizendo isso porque em minha experiência, quando a gente começa a ver-se a si mesmo e ver o inútil que é e que não conseguiu fazer todos os projetos que planejava, então vem um pensamento de derrota. Mas nós temos que começar a declarar nossa confiança no Senhor e dizer: Senhor, eu não sei onde é que está essa porta, mas Tu vas a abri-la daqui a pouco. Permitamos a Deus ser Deus. Em Provérbios 14:16 dice uma palavra de sabedoria que expressa ou revela o que acontece quando um coração entra a um desespero em momentos de pressão. 14:16 diz: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Encoleriza-se, ou seja, se transforma em suas emoções e sentimentos, perde o controle da administração deles. 17: o que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido, dice. O homem que presto se ira fará doidices. Digámoslo de outra maneira, o homem que imediatamente pensou que já se acabou sua vida, fará doidices. E as imaginações do seu coração serão contrárias ao mover de Deus para nós nestas circunstâncias, não importa quais sejam.
Eu não sei aquilo que vocês estão vivendo, mas Deus sabe. E Deus conhece o que cada um de vocês está vivendo hoje. Quero lhe dizer algo. Eu não tinha que pregar esta manhã. Passei a semana, passei todo o dia sábado quebrando-me a cabeça. Chegou às 11 da noite de ontem e eu não tinha nada que dar. É decir, não que não tivesse algo a compartilhar, mas eu não sabia o que o Senhor queria. Até às 11 da noite o Senhor me deu uma frase. Permitamos a Deus ser Deus. E com essa frase fui a deitar. E disse, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas amanhã de manhã tu vai me dar o resto da mensagem. Ao invés de nos desesperar e perder o controle de nossas emoções e pensamentos quando estamos em momentos difíceis, peçamos ajuda ao divino. Mas como? Pedindo ajuda e declarando que Ele nos dará a vitória e nos dará o privilégio de vencer aos nossos inimigos no mesmo caminho que Ele nos está abrindo. O caminho que Ele abriu para libertar a seu povo foi o mesmo caminho que Ele utilizou para destruir o inimigo. Ou seja, o seu plano é tão maravilhoso, tão glorioso, tão perfeito e tão poderoso, que nós não veremos destruir a nossos inimigos nesse caminho se não somos obedientes. E confiamos e manifestamos nossa fé plena em sua direção e no seu mover. No Salmo 108, verso 12, diz a Escritura: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. E diz aí, versículo 13, em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos, diz. Nele, não em nós, nele faremos proezas. Quando estamos em momentos difíceis de provas, aprendamos a construir uma estrutura emocional e espiritual que seja capaz de suportar a pressão das provas. Eu vou mostrar aquilo que estou tratando de dizer. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 3, verso 11. ¿Están ahí? Tres 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, diz. Certo? Nós somos vidas que estamos sobre essa rocha, esse fundamento que é Cristo. Agora, vejam o que aqui o Espírito Santo nos diz, porque Ele agora está mostrando que vai haver uma prova. Todos, a pesar de estarmos sobre a rocha, sobre o fundamento firme que é Cristo, nós temos que aprender a sobreedificar, construir uma estrutura emocional e espiritual capaz de soportar qualquer prova. Vejamos, verso 12. E se alguém sobre este fundamento, Cristo, formar um edifício de ouro, prata,
pedras preciosas, madera, feno, palia. ¿Cuántos materiales nos mostró aquí el Espíritu Santo? 6. ¿Sí? Rápidamente, 6. 3 deles resisten el fuego: oro, prata, pedras preciosas. Madera, feno y palia no soportan el fuego. Y aquí está diciendo que no tenemos que sobreedificar, mas há pessoas que sobreedifican con feno o con palia, y eso no va a resistir a prueba. O sea, lo que el Señor está diciendo es que tenemos que otra vez construir una estructura emocional y espiritual capaz de soportar cualquier circunstancia que venga sobre nosotros, cualquier beco sin salida. Porque a obra de cada uno vai ser provada. Sejam qual for os materiais que nós usemos. Como dice, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. O sea, o fogo, a prova, vai descobrir se a estrutura que hemos construído está firme e vai soportar. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo, dice. Ou seja, o que eu entendo é que, falando de provas, ainda terá chance de, mais outra prova mais na frente, poder enfrentá-la já com o material adequado e a estrutura adequada para resistir a prova. Deus é tão misericordioso que Ele nos ajuda a que vejamos como vencer através de entender nossas próprias debilidades e fraquezas, fazê-las a um lado, ¿sí? Enmendar os erros, corrigir o que temos que corrigir e continuar na frente, porque não podemos parar. Satanás quer nos levar de volta para o Egito. Agora, ¿estamos cientes que Deus é superior aos nossos inimigos? ¿Sí? Ele é superior aos nossos inimigos. Então, se Ele nos dirigiu a um lugar, num beco sem saída, é porque Ele quer nos dar vitória sobre esses inimigos. Ele é superior aos nossos medos. Alguém aqui poderia me dizer de que tem medo? Não me digam de baratas, porque isso não é o que eu estou perguntando esta manhã, nem de cachorro, não. Medos emocionais ou espirituais. De que você tem medo? De ser vencido numa batalha? ¿Saben que ser vencido numa batalha não é perder a guerra? Há pessoas que necessitamos passar às vezes por vergonha para perceber qual é a atitude correta que devemos ter para enfrentar novamente outras circunstâncias semelhantes. Mas eu sei que temos medos, mas Deus é superior a nossos medos. Deus é superior aos nossos vícios e paixões. Deus é superior a nós mesmos. Portanto, ao invés de nos render, vendo nossa fraqueza, vendo ao inimigo que está atacando-nos, levantemos nossos olhos e vejamos a grandeza de Deus e digamos: Senhor, Tu te vas a glorificar hoje, Senhor. Eu tenho estado batendo uma porta e não se tem aberto. Continuem batendo. Continuem. Será não? Mas não tem ninguém aí, mas não importa. O Senhor vai abrir a porta.
Irmãos, nós temos que ver ao Senhor. Não vejamos a dureza dos corações das pessoas. Não vejamos os tropeços que encontramos no caminho. Vejamos a obra gloriosa que o Senhor quer fazer. Escutem, temos ouvido muitas vezes que Pablo dice e aprendeu que o Senhor le disse a ele que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Temos ouvido isso e lido, aí está, 2 Coríntios 12. Mas Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza quando vemos a Deus como nossa força. Por isso é que Paulo diz: eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Não porque ele está olhando suas fraquezas, sino está olhando o poder de Deus movendo-se nelas. Isso é muito diferente. Isso muda a visão de enfrentar provas e circunstâncias. Quando enxergamos a sua graça divina agindo eficazmente em nós, e quando tiramos os nossos olhos das dificuldades, das nossas coisas que são muito importantes para nós, e tiramos nossos olhos dos criminosos espinhos. Lembra de Paulo que ele tinha um espinho na carne, diz? Que o abofeteava. Quando ele começou a tirar seus olhos disso e começou a ver e a colocar na força do Senhor, então ele conseguiu se fortalecer e o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza. Enquanto ele estava olhando sempre a sua fraqueza, ele dizia: Senhor, tira o espinho de mim, Senhor. ¿Sí o no? 3 veces dice que ele orou: Senhor, tira o espinho de mim. O sea, o Senhor não tirou o espinho. Sabem isso, né? O Senhor não tirou o espinho dele. O que ele viu foi a grandeza de Deus e a graça de Deus, e ele conseguiu continuar adiante. Se ele continuasse vendo seu espinho, fica prostrado ali, mas ele continuou andando até terminar a sua corrida, apesar do espinho. Não devemos ver o grande que possa ser o inimigo. Deus é maior do que ele. Irmãos, não sejamos servos dos inimigos. E esta é outra parte importante aqui. Eu sei que todos aqui temos ataduras. Algum tipo de atadura. Vícios. Pecados que ainda não conseguem conquistar. E não vou ser específico com esse tipo de pecados, mas estou ciente disso. Todos lutam contra até o mal humor em si mesmos. Ou seja, levam sobre si uma carga pesada de escravidão por muito tempo. O Senhor não quer que continues mais com essa carga. Há um período necessário, sim, para enxergar algumas coisas, sim, mas não tens que continuar com essa carga, nem com esse vício, nem com esse problema. Essas ataduras e pecados não estão aqui nesta terra para ficar conosco para sempre. Eles estão para mostrar-nos que somos inúteis, sim, mas também para mostrar que há um poder maior do que eles que pode nos libertar deles. Na cruz foram vencidos. Amém? Mas o Senhor quer que nós os vençamos na nossa caminhada. Não importa se nós nascemos com ataduras. Há pessoas que nascem já com ataduras desde o princípio. Seus pais dão um legado maravilhoso, uma herança impressionante. Não deixam nada para eles, mas sim deixam uma herança de problemas sérios de caráter, de pecados. Incrível. Abram suas Bíblias em João capítulo 9. Versículo 29.
Dice ahí, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés. Está o Senhor, estas pessoas, fariseus, falando com aquele homem que foi curado da cegueira de nascença. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Falando de Jesus. O homem respondeu, que tinha sido curado, e disse-lhes: nisto pois está a maravilha. Escutem, irmãos, o que aconteceu aqui. Nisto está a maravilha, que vos não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Esse homem estava num beco sem saída, muito escuro, e provavelmente pensando até que nunca sairia de ali, porque tinha nascido cego, com uma atadura e um problema desde nascença. Ora, nós sabemos, disse ele, que Deus não ouve a pecadores. Durante sua cegueira tuvo tempo para meditar em muitas coisas boas. E agora ele está declarando aqui palavras muito sábias. Mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Les disse ele a esses fariseus. Desde o princípio, e aqui está outra sabedoria que ele expressa. Escutem, irmãos, Deus abriu um caminho novo para este homem. No meio de sua escuridão e de seu beco sem saída, Deus abriu um caminho novo. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Mas agora ele era a exceção. Por quê? Porque o Senhor Jesus teve misericórdia dele e o curou. E disse: se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Verso 34. Responderam eles, os fariseus, e disseram-lhe os judeus: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós. E expulsaram-nos, dice. Não aceitaram suas palavras. Ou seja, o que ele falou, ele estava ensinando. Eram palavras de sabedoria que ele tinha aprendido em sua escuridão, e agora já tinha saído e andava andando num caminho novo, o caminho novo que Cristo lhe abriu. O expulsaram, disse. Então diz o verso 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e o foi a procurar, e encontrando-o, disse-lhe: crees tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ou seja, vocês notam as palavras deste cego? Ele já estava declarando que cria, só que queria saber quem ele era, porque ainda não tinha visto. Quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou, dice. Irmãos, este homem encontrou um novo caminho no meio de uma situação sem saída, natural, de nascença, digámoslo assim, por herança biológica ou por algum problema, alguma mutação, não importa qual tenha sido a causa que ele passou, Deus é superior a nossas circunstâncias. Permitamos a Deus ser Deus. Dice no verso 13 e capítulo 13 de Éxodo: Moisés, porém, disse ao povo, depois de que lhe disseram: não, melhor sirvamos aos egípcios. Então Moisés disse: não temais, estad quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, escutem, queridos irmãos, nunca mais vereis para sempre. Nunca mais vereis para sempre. O Senhor quer dar-te essa vitória esta manhã, que tu possas não ver mais aqueles que têm sido um obstáculo e que têm te perseguido para tratar de manter-te em escravidão.
o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Quer dizer então que quando estamos num beco sem saída, que é o que o Senhor quer fazer? Pelejar por nós. É o que está dizendo aqui Moisés. Ele quer pelejar por nós, ou seja, Ele quer manifestar que está no controle de nossa vida e controlando o inimigo. O inimigo não perdeu a corrente que está no seu pescoço, o Senhor a controla. Entendam isso, irmãos. Satanás é um leão, como leão rugente, mas tem uma corrente e o Senhor controla a quantidade de corrente que Ele dá para poder assustar um pouquinho, mas Ele sabe deter. Ele tem todo no controle da sua mão. Creem nisso? Não importa então quão difícil tenha sido dominar vícios, paixões, pecados, debilidades, fraquezas. Deus quer que saibas que Ele não te deixará no Egito. Deus quer que saibas que não permitirá que continues com os costumes do Egito, nem com as lembranças do Egito. Ele tirou de lá a seu povo e tirou a nós também, e Ele nos afastará para sempre. Deus quer que sejamos livres de todo tipo de atadura e pecados, irmãos. A obra da cruz foi perfeita. Sim, uma obra foi feita, mas tem que ser aqui uma experiência. Temos que ter essa experiência em nossas vidas. Deus se glorifica através da debilidade humana quando a obediência e a fé a Deus são maiores do que nossos olhos veem em nós. Vou repetir essa frase. Deus se glorifica através da debilidade humana quando a obediência e a fé em Deus são maiores do que nossos olhos veem em nós. Se eu estou olhando só em mim e isso é maior, o Senhor não se vai mover em nossas vidas, mas Deus quer se mover em nossas vidas. Um caminho novo onde não há caminho. Vejam aqui agora, voltando a Éxodo, vamos lá, estamos já para terminar. Vamos a Éxodo 14, versículo 21. Leamos aí até o verso 23. ¿Estão comigo? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Eu li, entre parênteses, a um homem que ele é argentino, escritor, é pastor, e ele dá testemunho, diz que o mar de prata, ¿saben qual é o mar de prata? O mar da prata não é um mar, é um rio. É um rio que divide a Montevideo, Uruguai, da Buenos Aires, Argentina. É muito grande, por isso se chama Mar da Prata, porque é enorme. Ele diz que tem estado aí algumas vezes quando fortes ventos secam as águas do Mar da Prata. Secar as águas do Mar Vermelho era algo difícil para o Senhor. Ele os dividiu. Dice que toda esa noche un gran vento oriental fez un camino. Sigamos lendo. Verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Escutem, em seco. O sea, a areia estava enxuta pelo vento. Porque é difícil a vezes andar numa areia muito molhada, né? Com muita água. Mas aí estava em seco, diz. E as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E então diz: e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Até o meio do mar eles chegaram. Eles pensavam que iam alcançá-los e também esses muros iam se manter até eles ir, pegar o povo e voltar. Imaginem que atrevimento, que ousadia desse exército.
Bueno, por otro lado, es admirable la obediencia a Faraón. Dice, entremos, mas Señor, entremos. Y obedientes a te morte, porque ellos sabían que algo podría acontecer. No estaban seguros que iba a acontecer, mas sabían que algo podía acontecer. Onde não havia caminho, um novo caminho o Senhor abriu a seu povo. Nesse novo caminho, que sirvió de escape y de libertación para su pueblo, Dios destruiría con juicio a seus enemigos. O Señor planejó que o propio enemigo soubesse, sin lugar a dúvidas, escuchen esto, que Ele peleia pelo seu povo y que Ele o defende y que Ele o liberta. Mas como o povo ia saber eso, o povo do Egito, estando entrando no mesmo caminho? Ahora leamos lo que aconteció aquí, y esto es impresionante. Vean conmigo, por favor, verso 24. Ahí, ¿están conmigo? Dice, y aconteció que en la vigilia de aquella mañana, o sea, de madrugada ya, casi rayando a luz do día, dice, o Señor na coluna do fogo e da nube vio o campo dos egipcios y alborozó o campo dos egipcios. ¿Quién intervino? O Señor. Moisés les dice, o Señor peleará por vos y vos calaréis. Verso 25. Y tiroules as rodas dos seus carros. Na Septuaginta, a Septuaginta é a versão da Bíblia do Antigo Testamento, a primeira tradução ao grego. Na Septuaginta dice que esas rodas era como que se hubiesen atolado. Así se dice, ¿eh? Atolado na areia. Ellos pasaron una área seca y ellos se atolaran allí. Y cuando se atolaran, comenzaran a se desencaixar as rodas dos carros. Dice, y tiroules as rodas dos seus carros y dificultosamente os gobernaban. Ya no conseguían más ir para frente. Ahora, escuchen conmigo y lean. Entonces disseram os egipcios, es lo que el Señor quería: fujamos da face de Israel. ¿De quién estaban fugiendo ahora? Do povo. Do povo. Nos asistimos con Fabiola a un documental de un urso. De un urso. Y un pequeño ursinho que estaba detrás de él y que tinha ficado órfão. Mas en una de esas, ese pequeño ursinho no consiguió andar al ritmo de ese otro urso, era enorme. Entonces un puma, ¿saben qué es un puma? Un león, que así es llamado un león, na selva, na floresta americana, viu o pequeno ursinho que estava sozinho e foi detrás dele. E quando já estava, e o coitado correndo e correndo, caiu no rio, saiu do rio e estava ali, e já na corrente estava trazendo num pau onde ele estava montado, o coitado, exatamente onde estava o puma. Não conseguiu mais, ele saiu da água, tratou aí e começou a tratar de pelear ele sozinho contra aquele puma. Y comenzó a gritar o ursinho pequeño. De repente solo se ve ahí que o puma se afasta inmediatamente y va embora. Y o pequeño ursinho sigue y continúa gritando y haciendo así con sus garrinhas pequeñas. Y de repente se fue o puma. Y cuando él ve para atrás, allí estaba o urso. O adulto. Quando o puma viu aquele, foi embora. Irmãos, assim faz o Senhor. Nós pensamos que agora sim, o inimigo fugiu porque somos muito valentes e corajosos. Diz aqui, fujamos da face de Israel. A face de Israel é o Senhor.
O rosto de Israel é o Senhor. O inimigo não pode suportar, tem medo da presença do Senhor. E diz: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E já, quando isso aconteceu, já estão do outro lado, e o Senhor le dá a ordem a Moisés: estende outra vez tua vara, e se fecharam as águas, e aí morreu todo o exército de Faraó. Irmãos, o plano divino abrange não só que seu povo saiba que Ele é poderoso e que está acima de toda circunstância e todo inimigo, mas também abrange que os inimigos saibam que não devem ousar tocar os seus filhos. Dice a Escritura no Salmo 105, verso 12: quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro reino, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. É o que o Senhor faz para defender aos seus. Caminho novo o Senhor nos abre. Permitamos a Deus agir dessa maneira. Rápido, minha irmã, por favor, para que me dê tempo a terminar. Às vezes o povo de Deus acredita menos no poder de Deus do que os inimigos. Eu estou lendo aqui em Josué 22:10, Josué 2:10, quando eles estavam prestes a entrar em Jericó. Sim. No verso 10 diz: os inimigos falando: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas Exato. do mar diante de vós, quando saías do Egito. Então eles souberam da Sim, notícia claro. e temiam mais do que o próprio povo. Exatamente. Acreditavam mais no poder de Isso, Deus. os inimigos. Os Mas inimigos. é o que Deus quer fazer. Que o inimigo saiba que Deus luta por seu povo. Irmãos, Deus luta por ti. ¿Creem nisso? Irmãos, esta Bíblia, estas escrituras são para nós. Nós temos que crer o que o Senhor está fazendo. E agora escutem o novo caminho. Aqui termino. O novo caminho que Ele nos abriu. O Senhor fez em seu plano eterno que aparentemente Jesus, seu Filho, ficasse num beco sem saída. E estando na cruz, os inimigos pensaram que ele já estava destruído. E todos vieram contra ele para o destruir e matar. Não eram só os romanos, não só eram os judeus, eram os principados e as potestades. Diz a Escritura que no Getsemane o Senhor disse a seus discípulos: a hora das trevas chegou. ¿Por quê? Porque era Satanás e seus demônios e seus anjos caídos, todos indo para pegar ao Filho de Deus, para destruí-lo. E eles pensaram: aqui já acabamos com ele. Deus o fez, o encurralou no mar, nas águas. Não há saída para ele. É a oportunidade que temos para matar o Filho de Deus. Os judeus têm tentado matá-lo, agora conseguimos, porque encontramos um aliado que o traiu e o entregou em nossas mãos, e agora vamos acabar com ele. E estando na cruz, ele venceu aos inimigos. Ou seja, o que aparentemente, escutem, irmãos, era um beco sem saída, se converteu na maior vitória do universo. Abram suas Bíblias comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 10, verso 14. Leamos juntos esses versículos. Me avisan quando estejam aí. 10, 14. Posso começar a ler? Porque com uma só oblação oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados,
E também o Espírito Santo nos lo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Escutem o concerto: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, suas mentes. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Somos nós os que vivemos lembrando dos pecados e das iniquidades. Depois da cruz, Jesus não se lembra mais deles. E está esperando que um dia nós digamos: Senhor, a obra foi feita. E eu creio agora. E eu não posso continuar sendo vicioso e pecaminoso e escravo de minha natureza caída. Tu me tens chamado a ser vencedor do pecado e do inimigo. Ele não se lembra mais disso. Verso 18. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Obra perfeita. Tendo, pois, irmãos, escutem, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Só o sumo sacerdote podia entrar ao Santíssimo. E o Senhor nos abriu o caminho, rompeu o véu pelo seu sangue e nos deu, dice, por eso dice, tenhamos ousadia para entrar al lugar santíssimo. Ya no seremos consumidos pelo fogo da sua santidade, sino recebidos com braços abertos, porque para Deus temos sido todos santificados, todos justificados, todos feitos retos, não só por judicialmente falando, como diciéndote, sí, tú es justo, no, sino como experiencia. Dios quiere te dar la experiencia de conquistar os teus pecados y tuas fraquezas, meu irmão. Mas temos que tomar esse caminho novo que Ele abriu. No beco sem saída, Ele abriu um caminho novo, onde aparentemente não havia saída. Deus planejou tudo para ali ganhar a vitória sobre o pecado, sobre o inimigo, e te dar a ti, irmão, a segurança que Ele não quer tomar mais em conta os teus pecados. E tu dirás: mas então o que eu faço, pastor? Eu ainda peco. Sim, há uma fraqueza, mas essa fraqueza pode ser vencida se tão somente levantas teus olhos e começas a glorificar a Deus. E dizes: eu não quero mais, Senhor, sair de estar debaixo desse jugo da escravidão do Egito. Eu quero ser santo como tu és santo, Senhor. Essa obra será completada, irmãos. Escute, antes de sair desta terra, a obra vai ser completada. Os que vão no arrebatamento é porque a obra foi completada em suas vidas. É possível vencer o pecado. ¿Creen isso? É possível. Só temos que permitir a Deus que seja Deus, acreditar em Ele. Dice: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, nada que nos acuse, e o corpo lavado com água limpa, arrependimento. Retenhamos a confissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. ¿Estás me seguindo ou não? Fiel é aquele que prometeu. Colóquense de pé e leamos juntos esta passagem. Olha o que o Senhor diz: filho, eu vou te levar a Piairote, a Migdol, frente a Baal-Zephon. O mesmo que passou o povo de Israel, o Senhor levou o seu filho. Abram suas Bíblias em Colossenses.
capítulo 2. ¿Están conmigo? Y cuando vos estabais mortos nos pecados y na incircuncisión da vossa carne, 2:13, perdón, versículo 13. Y cuando vos estabais mortos nos pecados y na incircuncisión da vossa carne, vos vivificó juntamente con él. Vivificó, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. ¿Por qué? Porque a nova aliança colocou essas ordenanças onde? No coração, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs públicamente, e deles triunfou em si mesmo. Onde triunfou o Senhor sobre os principados e potestades? No beco sem saída, aparentemente. Mas aí, através de rasgar a sua carne, um novo caminho se abriu para entrarmos a teu lugar santíssimo. Alguém aqui tem ataduras que quer ser livre e vencedor delas? ¿Por que não acreditar no Senhor e passar aqui ao frente e lhe dizer: Senhor, acabou esse período, essa lembrança do Egito que cada vez contamina minha consciência? Hoje entro por esse caminho novo na minha vida. Entra no lugar santíssimo, pelo sangue que lhe derramou, durante o trono divino, com júbilo e exaltação. Entra no lugar santíssimo, pelo sangue que lhe derramou, durante o trono divino, com júbilo e exaltação. Louva ao Senhor, honra a teu Rei, Cristo, te adoro, Cristo. Louva ao Senhor, honra a teu Rei, Cristo, te adoro, Cristo, te adoramos, te glorificamos, confesamos que es superior a todo y a todos.
agradecidos por tua palavra, rema, poderoso Deus. O que nos resta, Senhor, é nos prostrarmos diante do teu altar e levantar o nosso louvor, o nosso coração, o nosso ser a ti, Jesus. Sabes de onde o Senhor me tirou, Pai. E é nessa hora eu digo, livra-me, Senhor. Livra-me de ataduras que venham trazer sobre mim lembranças que não te agradam, Senhor. Oh, Pai amado, Tu esqueceste, Senhor. E eu quero esquecer a cada dia, Pai. Fortalece minha alma, Senhor. Faz-me fiel a Ti, Deus. Levantas com tanto poder, Senhor, abre os nossos olhos para exaltar o teu nome. Oh, Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra. Senhor, enche nosso coração de fé e esperança. Precisamos tanto de Ti, Deus. Aonde este novo caminho pode nos levar. Transforma, Senhor, as nossas mentes, porque muitas vezes nos acomodamos a um nível que chegamos, Senhor, dando graças a tudo que recebemos de Ti, mas vivemos ainda atados a prazeres deste mundo, Senhor, que impedem chegarmos a esta meta final que este caminho pode nos levar. Tira a cegueira dos nossos olhos, Senhor. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração e nos dá a clareza da onde Tu queres nos levar, amado Senhor. Irmãos, qual é a tua atadura? Eu não sei. Qual é a tua atadura? Qual é o pecado que te assedia? Que é o que te faz cair e ofender ao Senhor? Podes ter vitória sobre Ele. Podes ter vitória sobre Ele. Ele o tem feito em mim. Ele pode nos dar vitória, queridos irmãos. Não importa qual seja a situação, Ele quer nos dar o gozo de viver com a santidade no coração, com a sua aprovação do seu Espírito, uma consciência tranquila. Se alguém sente levantar sua mão e dizer, eu especificamente necessito ser livre, não tem que confessar o seu pecado, mas se está ciente disso, se esta manhã você diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, já me cansei disso.
Eu não quero mais nem pensar no Egito, nem trazer o fedor do Egito. Senhor, em nome de Jesus, olha essas mãos levantadas, confessando a tua glória, confessando que não confiam mais em si mesmos, no que eles têm prometido, ou têm feito, ou tratado. Esse vaso quebrado, agora o oleiro faz novo. O oleiro celestial está aqui com suas mãos habilidosas e completando a sua obra nas vidas que anhelam ser como Ele. Senhor, que esta manhã recebam vitória sobre o inimigo. Que vejam o teu mover, porque o inimigo já viu o teu rosto e sabe que tu lutas por ele, Senhor. Tu vas a tirar, sim, as rodas dos carros e não poderão mais seguir adiante. E o próprio Israel dirá: se o Senhor pelejou por nós, grandes coisas o Senhor tem feito entre nós. Senhor, dá essa vitória, por favor, esta manhã. Que seja um novo caminho que já foi aberto pelo sangue de Jesus, que seja experimentado em cada um de meus irmãos e irmãs, Senhor. Oh Deus, que senta no seu interior essa libertação total e a conquista. Sim, Senhor.